Olá pessoal, neste vídeo irei falar sobre os lugares mais estratégicos que vocês podem colocar o stop loss. Stop loss, muitos traders, principalmente os traders que estão a iniciar, colocam stop loss em qualquer lugar no gráfico. Isso está errado. Muitos até já vi até esse erro, que é, por exemplo, está-se a formar uma vela de baixa e decido comprar, por exemplo, vamos supor que seja um sinal de baixa de venda e decido comprar, o stop loss ou colocar, por exemplo, no meio da vela ou algures assim. Portanto, isso está completamente errado, né? Está errado. Dessa forma você terá uma taxa de perda muito elevada. E isso não falo apenas por falar. Já passei por isso e eu sei o que é isso. Portanto, não cometas esse erro. E neste vídeo eu irei te ensinar uma tática que você pode utilizar que vai melhorar provavelmente as suas análises nesse sentido, tal como melhorou para mim. Okay? Reduziu bastante as minhas perdas e acredito que vai funcionar também para ti se você passar por essa situação. E se você não passa por essa situação, é uma forma de você prevenir, né? Bem, então, que técnica é esta? É simplesmente você colocar o stop loss afastado da estrutura. Vou começar por dar um exemplo. Uma tendência de alta tem a estrutura de topos e fundos altos, certo? E uma tendência de baixa tem a estrutura de topos e fundos baixos. Mas nem sempre o movimento de uma tendência de alta, o movimento de uma tendência de alta ou de baixa não dura para sempre, certo? Vai haver muitas vezes no gráfico de mercado começou agora uma tendência de alta, mas muito em breve pode reverter essa tendência e começar uma tendência de baixa, ou vice-versa. Então, os pontos que nós devemos colocar, o stop loss, são esses pontos que nós sabemos que se o mercado atingir, provavelmente vai reverter a tendência. Dessa forma, nós estamos a dizer o seguinte para nós mesmos: se tudo correr mal, não foi por negligência minha, não foi por negligência da minha análise, foi simplesmente o mercado. Aconteceu, terminou a tendência. E como é que você identifica esses pontos? Então, como eu estava a dizer, uma estrutura de alta é caracterizada por conter topos e fundos altos, certo? E se ele tiver, vamos supor que ele está a subir, está numa tendência de alta, nessa estrutura de alta, e a partir do momento que ele começa a criar topos e fundos baixos, então já terminou a tendência de alta e começou agora a tendência de baixa, certo? Então, qual seria o ponto, nesse exemplo, qual seria o ponto em que terminou a tendência? Seria quando ele rompeu esse fundo. Porque a partir do momento que ele rompeu esse fundo, ele criou um novo topo e assim começou a criar topos e fundos mais baixos do que os outros. Portanto, se você fosse comprar nessa tendência de alta, o local ideal para colocar o teu stop loss, se apenas o movimento aqui, por exemplo, se fosse esse movimento, seria por baixo desse fundo, ou se apenas aqui, por baixo desse fundo. Porque tu sabes, se ele romper o fundo para baixo, provavelmente vai começar uma tendência de baixa, ou seja, a tendência de alta irá reverter. Mas não basta apenas colocar por baixo do fundo, você deve colocar a uma distância um bocadinho significativa, não tão justa. Porque por vezes, se estiver a subir, o mesmo, tudo aquilo que eu estou a dizer para a subida aplica-se também quando o mercado estiver a descer, ok? A lógica é a mesma, só que é o contrário. Por exemplo, se ele estiver a subir, e imagina que colocaste o stop loss, entraste aqui nesse ponto e colocaste o stop loss por baixo do fundo, assim, bem justinho. O que pode acontecer? Se o mercado estiver a fazer uma retação forte, ele pode atingir o teu stop loss e depois seguir em direção ao nível que tu esperavas que o preço iria alcançar, certo? Isso já me aconteceu muitas vezes, acredito que também já deve ter acontecido contigo, talvez esse vídeo, ou não. Se não aconteceu, qualquer um dia irá acontecer. Então, qual é a melhor forma de você se prevenir dessa situação? É afastar um bocadinho o stop loss. Ao invés de colocar muito justo, coloca um bocadinho mais abaixo. Desta forma, mesmo ainda que o mercado estiver a retrair para respirar, ou seja qual for o movimento, o teu stop loss está bem protegido. Agora, nesse ponto onde você colocou o stop loss, é importante frisar que você tem que, não é simplesmente colocar o stop loss com um risco que você não está disposto a assumir. É nesse ponto que você deve colocar o lote ou posicionamento ideal para o risco que você deseja colocar em cada operação.
certo? É nesse ponto que você vai dizer, olha, eu vou colocar afastado, mas no afastado onde eu estou a colocar, eu não estou a arriscar mais, eu estou a arriscar a mesma porcentagem, simplesmente o stop loss está bem aplicado nesse exato momento, ok? Não altera nada no risco, o risco continuará a ser o mesmo, mas o stop loss agora está mais protegido. O mesmo se aplica se estiver a descer, por exemplo. Uma estrutura de baixa tem topos e fundos baixos. E a partir do momento que ele começa a criar topos e fundos altos, começa uma estrutura de alta. Então, provavelmente, o que nós temos que fazer é identificar o ponto onde, por exemplo, se ele alcançar, se o preço alcançar e se romper, e irá reverter a tendência, onde é que está esse ponto, para nós colocarmos o nosso stop loss. Okay? O mesmo se aplica aqui. E para aqueles traders também que preferem operar zonas de suporte e resistência, coloquem também acima ou abaixo dessas estruturas, dessas zonas. Há traders que gostam de comprar, por exemplo, quando o preço alcança o suporte, pagar com a valorização, e gostam de vender quando alcança a resistência, pagar com a desvalorização. Se for a comprar no suporte, deem uma distância básica, stop loss, coloquem um bocadinho afastado da estrutura, que é esse suporte que está aqui. Se for uma tendência de alta, a mesma coisa, coloquem um bocadinho acima da estrutura. Porque tal como aconteceu na estrutura que eu expliquei há pouco de topos e fundos altos, pode acontecer também aqui. O mercado funciona dessa forma para qualquer tipo de estrutura. Portanto, pensem bem antes de colocar o stop loss, afastem sempre o stop loss. Tenho a certeza que vocês aplicarem isso. Tenho a certeza, se vocês aplicarem isso com uma boa estratégia, um bom planeamento, tenho a certeza que vocês vão reduzir muito as vossas perdas. Atenção, vão reduzir as perdas. Não significa que não vão perder. Vão. Mas vão reduzir muito as vossas perdas. Isso funciona para mim, funciona para muita gente. E se você aplicar como deve ser, irá funcionar também bastante para ti. Ok? Essa foi a dica. Isto era tudo o que eu tinha para vos dizer nesse vídeo. Espero que tenham compreendido. Deixe um like se você gostou do conteúdo. Compartilha e me diga o que você achou deste vídeo nos comentários.